Bom dia, gente. Uma honra, um prazer. Mais um dia compartilhando com vocês um pouco de conhecimento a respeito da fenomenologia, da ciência da fenomenologia. Então, hoje eu vou falar um pouco a respeito da criatividade fluídica, que dá de propiciar a uma pessoa a genialidade. A genialidade, a criatividade fluídica está alicerçada num esvaziamento de si, do racional, alicerçada em uma frequência. A frequência do jorro cósmico. Então, para a gente entender um pouco isso, a gente precisa perceber aonde a gente encontra essas evidências através da história. A arte se uniu à ciência na época da Renascença, através de Michelangelo e Leonardo da Vinci, que já estudavam o medicatrix naturae, que é a cura através da natureza. Eles já eram cientistas de estudo de curas naturais, quando começaram a desenvolver arte, por estarem já num estado de reclusão, de observação, de concentração total, esvaziamento de si para análise e estudo, dissecação de corpos, análise e estudo. Eles começaram então a receber, através desse esvaziamento de si, através do fluxo que eles já tinham para o estudo das curas, eles começaram a receber então arte e começaram a produzir arte. E isto foi algo muito importante na época da Renascença. Por quê? Porque a arte que eles começaram a produzir beneficiou o comércio. E o comércio beneficiou os estudos, porque nesta época o estudo era considerado um luxo. Então, esses homens começaram, então, através do fluxo contínuo de criação, por estudarem curas, a receber arte, criações artísticas. Então, esse fluxo contínuo, ele dá de te oferecer a criatividade instantânea. Então, você senta num piano e toca. Você pega o violão e você compõe instantaneamente, rapidamente, sem uma linha de raciocínio. Então, por exemplo, há pouco tempo eu compus uma música chamada Boca Sagrada. Eu não tinha consciência do que eu estava falando enquanto estava escrevendo a letra. E no final eu percebi que eu estava falando da boca espiritual, da língua, da palavra, do verbo vivo. Mas eu só entendi isso quando eu terminei a música em questão de 15 minutos. Eu escrevi a palavra e depois eu peguei o violão e musiquei. Em questão de 15 minutos a letra e a música estavam prontas e depois eu só refinei. Então, por exemplo, eu desenvolvi toda a criação do ID Humanator em questão de segundos. Então, por exemplo, aqui agora com vocês, todos os vídeos que eu gravo para a plataforma são gravados instantaneamente de uma única vez. A palavra vem, eu falo, não há correção, não há edição, não há nada. É um fluxo contínuo da criação daquilo que eu estou propondo para vocês. Isto significa, é uma canalização? Pode ser, entrar nessa nomenclatura de canalização. Mas a canalização é quando outro ser, outra inteligência está te passando algo. E isso não é sempre, isso não é necessário. O fluxo da criação é a luz branca, é o tubo eletrônico branco, que dá de propiciar cura e arte
insights criativos da criação, porque a luz branca é o que cria. Então você tem que se colocar num lugar de não pensamento, porque se você está raciocinando intelectualidade, você não concebe um outro raciocínio, uma visão que nunca existiu, uma criação original e única. Então é o não pensamento alicerçado na frequência do tubo eletrônico branco, que você pode ver através da imagem da fraternidade branca, que é o homem ancorado no tubo eletrônico branco. É essa luz branca, o tubo eletrônico que está conectado aqui, que propicia esse fluxo dentro de uma frequência expandida de Filho de Deus co-criador, que te propicia uma inteligência divina, que é o ID, que te dá a criação instantânea, a criatividade pura. Então, tudo que eu produzo, tudo que eu faço é instantâneo de primeira. Música, conteúdo para a página. Então, sai, tudo faz, tem as ideias rápido, realiza, faz. Por quê? Porque está dentro de um fluxo de fé absoluta. Está dentro de um fluxo de entendimento de que André Guidé tem uma frase maravilhosa que ele fala: a arte é uma junção dos deuses com o artista, e quanto menos o artista participa, melhor. Por quê? Porque o artista tem o ego, o artista tem a crítica, o artista tem o julgamento. Os deuses transferem aquilo que precisa ser passado para a humanidade, desprovido de porquê, de como, de intelectualidade a respeito do que está acontecendo, de acreditar ou não. É algo que deve ser passado para a humanidade através da arte, através da ciência, para dar, de proporcionar aos homens uma outra visão, uma expansão de consciência. Então essa genialidade, ela vem do hábito de se colocar vazio numa frequência. A frequência do tubo eletrônico. Então, é preciso que você, através do silêncio, através da meditação e do estudo das frequências que você encontra na plataforma Ibrat, você desenvolve o estado mental, físico, emocional de ancoragem do tubo eletrônico branco, do fluxo de criação, e isto se torna, então, automático. Toda vez que você precisa, aquilo funciona, mas não parte de um racional. Então, quando eu falo para vocês, ontem eu falei, amanhã eu vou falar do fluxo criativo contínuo. Eu não pensei mais nada, eu cheguei aqui agora, eu liguei a câmera e comecei a falar. Não existe o raciocínio, mas veja bem, existe um trabalho, um estudo de conhecimento que está dentro de mim e que, através de uma fé absoluta, do conhecimento já pré-adquirido, entra-se, eu me coloco aqui, eu respiro, eu entro no meu estado de vazio, de conexão com o fluxo divino, ligo a câmera e falo. E isto se torna automático a partir do momento que você já praticou muitas vezes.
A partir do momento que você já esvaziou os teus conceitos, que você já esvaziou-se de si, da sua intelectualidade e conceitos, do seu racional, e que você se coloca no estado de vazio, na frequência do tubo eletrônico, e então jorra. Então você oferece este conhecimento de forma fluídica. E isto pode ser aprendido, pode ser treinado, e existem ferramentas para a genialização, que é algo que eu vou oferecer para vocês mais para frente. Mas a criatividade fluídica, instantânea, a palavra instantânea, o verbo vivo, a composição, a obra de arte, as descobertas. Então, quando um cientista descobre algo, então a ciência são os quatro. A ciência pode ser simples, como observar o sol, ou como você descobrir um novo elemento químico. É complexa, mas também é simples. E ela acontece para dar de entendermos o mundo. Então a ciência se utiliza da magia, se utiliza da intelectualidade, se utiliza de tudo que há no mundo através de observação, de análise, de conclusão. Então a ciência traz para a gente a metodologia, as ferramentas metodológicas para se chegar a um resultado na cura, na arte, na tecnologia. Mas é preciso que você se coloque nesse lugar de não intelectualidade, de não racionalidade, para dar de conceber através desse fluxo e dessa frequência uma mensagem, uma comunicação nova através da criação. E isso pode ser praticado, pode ser alcançado através de dedicação, de estudo e de preparação física, intelectual, racional e energética. Gratidão pela palavra de hoje. Curta, comente. Um bom dia.